Você foi contratado para exercer um serviço, mas na prática do dia a dia te colocam para fazer um outro trabalho? Fique aqui conosco que hoje vamos explicar a diferença entre acúmulo de função e desvio de função e o que você pode fazer nesses casos, quais os seus direitos nessas situações. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal. Eu sou Augusto, sou advogado e hoje quero te ajudar a compreender melhor esses institutos do acúmulo de função e do desvio de função que é tão corriqueiro na vida do trabalhador. Quando você é contratado por uma empresa, o empregador precisa deixar muito claro qual será a sua função, quais as atribuições dessa função, e isso vai ser formalizado no contrato de trabalho por escrito e também vai ser anotado na sua carteira de trabalho, a função que você vai exercer. Acúmulo de função vem da palavra acumular. É quando você é contratado para uma função, para um cargo, mas na prática do dia a dia você acaba acumulando uma outra função paralela àquela principal. Por exemplo, a pessoa é contratada para ser auxiliar de limpeza numa residência, por exemplo, para cuidar da limpeza de uma residência, contratada, registrada em carteira. E aí depois de algum tempo, o patrão pede para aquela pessoa começar a cuidar de um bebê ou cuidar de uma pessoa de idade. Percebeu que ela está acumulando funções? Ela foi contratada para fazer limpeza e depois começaram a passar para ela, além da limpeza, para ela cuidar de uma pessoa. Então, é o acúmulo de função. Já o desvio de função vem da palavra desviar. É quando a pessoa é contratada para um determinado trabalho, mas na prática do dia a dia, o patrão, o superior, coloca ela para fazer uma outra função distinta daquela para a qual ela foi contratada. Por exemplo, a pessoa foi contratada para ser estoquista de mercadoria, para trabalhar em estoque, mas na prática o patrão coloca ela diariamente para trabalhar no caixa, mexendo com dinheiro. São coisas totalmente distintas. E como identificar na prática, então, o acúmulo ou o desvio de função? Verifique, primeiramente, o cargo para o qual você foi contratado. Observe aquela função para a qual você foi contratada e veja se é aquilo na prática que você está fazendo. O artigo 468 da CLT explica que é possível, no decorrer do contrato de trabalho, ser alterada a função do empregado. É possível e não há nenhum problema nisso, desde que o empregado seja comunicado, desde que ele compreenda que a função vai mudar e que ele autorize, que haja o consentimento do empregado, que ele concorde com isso. Inclusive a empresa, o empregador, ele pode mudar a função do empregado de uma maneira positiva. Por exemplo, preparando ele para uma promoção, preparando ele no sentido de qualificá-lo melhor profissionalmente. Isso pode ser feito de uma maneira positiva. Porém, na prática, infelizmente, o que acontece no dia a dia é que as empresas, especialmente em momentos de crise, elas demitem muitos empregados e aí aqueles que sobram acabam acumulando mais responsabilidades, acabam agregando novas atividades no dia a dia. Quando o judiciário vai analisar uma questão de acúmulo de função ou desvio de função, ele observa se 3 requisitos foram preenchidos para verificar se realmente configura o fato. Quais são esses requisitos? Primeiro, você precisa entender o seguinte: existem atividades que elas são análogas, elas são compatíveis com aquela função que você está exercendo. Se elas são compatíveis, se faz parte da atividade, então não gera acúmulo e nem desvio de função. Por exemplo, vamos imaginar uma secretária de uma empresa que foi contratada para atender telefone, agendar reuniões, preparar reuniões, etc. Essas são as funções principais dela.
Porém, o que é análogo à função dela? O que eu posso dizer que faz parte do dia a dia dela? Se ela tiver que preparar o ambiente da sala onde vai ter uma reunião, organizar as coisas na sala, colocar um café na sala, uma água, isso faz parte da atividade dela. Isso não é desvio de função e nem quer dizer que ela está acumulando função, porque tudo que ela está fazendo é compatível com a função dela. Diferente seria pegar a mesma secretária e falar para ela assim: olha, a partir de agora você vai aprender a fazer folha de pagamento porque você vai começar a fazer essa função. Opa, aí já são coisas totalmente distintas. Aí seria um caso de desvio de função ou de acúmulo. Percebeu como uma coisa é bem sutil? Imagine uma outra situação. Pensa no rapaz que é contratado para lavar carro. Ele lava o carro, ele seca o carro e depois ele insere, ele passa um produto. Tudo isso faz parte da função de lavador. Não quer dizer que ele está acumulando função de lavador, secador e passador de produto. Não é isso. Então tem que ter muita calma nessa hora da análise. Então a pergunta é: aquilo que ele está fazendo a mais faz parte da atividade dele? Ah, faz parte. Então não tem problema nenhum. Agora, se for uma coisa diferenciada, uma atividade diferenciada, aí pode ser o caso de acúmulo ou desvio. Requisito número 2. A ocorrência tem que ser habitual. Tem que ser uma situação que acontece cotidianamente. Não basta dizer assim: ah, teve um dia em que o meu patrão faltou e eu tive que fazer o trabalho dele, do gerente, e eu não sou gerente. Não é isso. Não é disso que se trata. Quando a gente fala de acúmulo ou de desvio, tem que ser uma coisa habitual, aquela coisa que acontece todo dia, que se perpetua no tempo. Terceiro ponto que tem que ser observado: tem que verificar se essa outra atividade que a pessoa está fazendo, se ela gera uma responsabilidade maior. Se ela gerar uma responsabilidade maior, ok, aí nesse caso nós estamos diante sim de um acúmulo ou desvio de função. Por exemplo, naquele exemplo que eu dei da secretária, que o patrão chega para ela e diz assim: olha, a partir de agora você vai começar a fazer folha de pagamento, que eu vou te ensinar a fazer. Isso já gera para ela uma responsabilidade maior, é um outro cargo, é uma coisa. Ou a pessoa que eu falei que era estoquista, e aí o chefe fala para ela: olha, agora você vai para o caixa mexer com dinheiro. Gerou uma responsabilidade maior. Diferente, então, daquela situação em que você vai fazer uma outra função, mas aquela outra função não te gera uma responsabilidade maior. Ou seja, ela é compatível ali com aquilo que você faz. E pessoal, perceba que essa questão do acúmulo ou do desvio de função, ela tem detalhes e minúcias que tem que ser avaliadas de acordo com o caso concreto, com cada caso. Ou seja, eu não tenho aqui uma resposta absoluta que valha para todo mundo. Se você está passando por uma situação dessa, o seu caso tem que ser analisado separadamente para verificar se configura uma coisa ou outra, ou se realmente você não tem direito a nenhuma dessas coisas. O acúmulo ou desvio de função gera direito financeiro? Gera alguma vantagem financeira? Vou explicar para você agora. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, faça isso agora, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sino de notificações. Dessa maneira você nos ajuda, nos estimula a produzir mais conteúdos desse tipo, que vão te ensinar cada vez mais sobre os seus direitos e sobre o que você pode fazer na prática. A CLT, que é a Lei Trabalhista, Consolidação das Leis do Trabalho, ela é omissa em relação a essa questão do acúmulo ou do desvio. Ela é genérica, ela não trata especificamente desses pontos. Sobre o acúmulo de função, existem julgados, existem jurisprudências de casos em que o tribunal ele autorizou, ele deferiu o pagamento de um adicional ao empregado, adicional de 10%, ou de 20%, ou de 30%. Ou seja, tem casos em que o trabalhador conseguiu obter um adicional. Mas, de novo, isso depende de cada caso.
Você também deve verificar o que diz a convenção coletiva de trabalho da sua categoria profissional, para verificar se lá existe a previsão de adicional por acúmulo de função. Explico melhor. Cada categoria profissional tem um sindicato e esse sindicato, anualmente, ele cria uma convenção coletiva de trabalho, que é uma regra que vale para todos daquela categoria profissional. Então, o porteiro de condomínio, ele tem uma convenção coletiva de um jeito, a pessoa que trabalha no comércio tem outra convenção coletiva, o frentista de gasolina, frentista de posto de gasolina, o bancário tem outra convenção coletiva, e etc. Então, cada função tem a sua e cada convenção prevê os direitos daquele pessoal, daquela categoria. Então, é muito importante que você acesse o site do sindicato da sua categoria, puxe lá a convenção e leia, verifique o que tem ali de direitos, porque os direitos são diferentes. Ou seja, cada convenção coletiva, ela contempla direitos diferentes para cada categoria profissional. Então vai ter algumas que vai ter adicional de acúmulo de função e outras que não. Então fique esperto, leia, saiba decorado, ou se não decorado, leia mesmo a convenção coletiva de trabalho da sua categoria. Já no caso de desvio de função, que é aquele caso em que você exerce uma outra função que tem uma responsabilidade maior que a sua, pode ser o caso de você buscar, numa ação trabalhista, as diferenças salariais em relação ao que você ganha e aquela função que você está exercendo. Então pode ser o caso de buscar as diferenças salariais ou pode ser o caso de você pedir uma equiparação salarial com outro colega de trabalho que exerce aquela função igual a você, que geralmente ele vai ganhar mais que você vai dizer que exerce aquela mesma função, embora o seu cargo seja outro, e você vai pedir a equiparação salarial. Então, a depender do caso, vai ser de uma maneira dependendo de cada situação. O que fazer então se você está vivenciando uma situação dessa, de acúmulo ou desvio de função? Primeiro, eu sugiro que você converse com seu empregador. Chame ele, converse e explique a sua situação. Se não for resolvido no diálogo, pode ser o caso de você ter que levar isso para o judiciário numa reclamação trabalhista. Nesse caso, junte provas. Junte as suas provas. E o que são as provas? E-mail, documentos, mensagem de celular, documentos da empresa, prova testemunhal de um colega de trabalho. Junte as suas provas, porque você vai precisar disso se você for ingressar na justiça para requerer o pagamento, algum adicional ou diferenças salariais ou equiparação salarial, como eu expliquei. E se você está passando por uma situação dessas, converse com um advogado de sua confiança que vai analisar o seu caso em concreto e vai verificar se o seu caso configura adicional, desvio de função, se você tem direito, se é possível buscar alguma coisa, pleitear na justiça, ou se o seu caso não se enquadra nessas situações. Ele é a melhor pessoa para analisar isso. E se eu puder te ajudar, aqui no descritivo do vídeo tem os contatos do nosso escritório, faça contato, escreva também nos comentários. Se ficou alguma dúvida ainda, pode colocar nos comentários que eu terei prazer em ler e responder as dúvidas de vocês. E agora eu quero saber de você. Você já passou por esse tipo de situação de ser contratado para uma função e na prática o seu chefe pedir para você exercer outra? Coloca aqui nos comentários também que eu quero saber da sua situação. Então é isso, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Grande abraço e tchau!